A história começa com um garoto acordando em um prado, perseguido por um coelho com chifres. Seu nome era Vatu Toyoton, um estudante universitário comum de 20 anos que adorava animes e mangás. No dia anterior, ele havia bebido à vontade em um izakaya com seus amigos e se lembrava de ter cantado karaokê até de manhã. Depois disso, estava voltando para casa bêbado quando caiu no oceano. Após cair no oceano, ele acabou no prado, um mundo de fantasia, exatamente como imaginava. Pelo que sabia, coelhos com chifres apareciam com frequência em light novels, então imaginou que deveria haver uma tela de status. Para sua surpresa, havia mesmo. Ele notou que tinha uma mensagem e tocou nela. A mensagem dizia que ele havia caído entre os mundos e vagado até aquele lugar, e que não poderia retornar ao seu antigo mundo. Informava também que ele receberá 2 habilidades únicas, compreensão de idiomas e invocação de navios. A primeira permitia entender todos os idiomas, tanto lendo quanto escrevendo. A segunda existia porque ele vinha do mar e o combinava-o com seu nome. Ele se deitou na grama, tentando assimilar o fato de estar em outro mundo e não poder voltar para casa. Porém, decidiu testar sua habilidade de invocar navios, já que parecia extremamente útil. Clicou no botão indicado e percebeu que podia comprar um navio mantido sempre em perfeitas condições e que poderia manobrá-lo livremente. No menu da loja, havia embarcações disponíveis para compra. Seu primeiro barco foi um simples bote. Ele tentou invocá-lo, se conseguiu, mas, como esperado, era apenas um barco comum, parado no meio da grama. Começou a empurrá-lo quando, de repente, 2 coelhos com chifres apareceram e avançaram para atacá-lo. Ele fechou os olhos, esperando o pior, mas nada aconteceu. Quando abriu os olhos, viu os coelhos imóveis no chão. Não tinha certeza se estavam mortos, mas o importante é que estava a salvo. Concluiu que fora o próprio barco que o protegara. O tempo começou a piorar, então ele precisava encontrar uma vila. Vatu não sabia se podia comer os coelhos, mas decidiu levá-los assim mesmo. A julgar pela agressividade deles, concluiu que aquele mundo seria perigoso. Caminhando, ele chegou a uma floresta. Parecia óbvio que monstros poderiam aparecer ali, então ficou bastante assustado. Imaginou que tipo de criatura poderia surgir além dos coelhos com chifres, e então viu um goblin encarando-o ao lado de uma árvore. O goblin começou a persegui-lo e Vatu acabou caindo de um penhasco. Por sorte, não se feriu gravemente e o goblin desapareceu. Ao olhar ao redor, percebeu que havia uma cidade próxima. Sentiu-se profundamente aliviado e correu até lá. Um soldado o deteve pedindo um documento de identidade. Como ele não podia revelar que era de outro mundo, disse que havia sido atacado por um monstro no caminho e perdido toda a sua bagagem, perguntando como poderia entrar. O soldado explicou que poderia emitir um documento provisório válido por 3 dias, mas antes ele precisava tocar o cristal de avaliação. Vatu tocou o cristal e, como não era um criminoso, foi autorizado a entrar. Assim que passou pelo portão, viu a cidade lotada. Sentiu-se um pouco intimidado e notou várias pessoas não humanas, confirmando que realmente estava em um mundo diferente. Tinha muitas curiosidades, mas havia algo prioritário. O documento provisório expirava em apenas 3 dias, e ele fora instruído a registrar-se na guilda dos aventureiros antes desse prazo. Ele viu um prédio com uma espada e um escudo na fachada e entrou. Havia uma bela recepcionista e um velho de aparência assustadora atendendo. Vatu queria falar com a mulher, mas a fila estava enorme e ele estava exausto, então escolheu o velho. Perguntou se podia se registrar como aventureiro, e o homem respondeu que a taxa de inscrição era de 1 moeda de prata. Vatu não tinha dinheiro, então ofereceu os 2 coelhos com chifres. O homem disse que não era suficiente, mas que ele poderia pedir um empréstimo de 1 moeda de prata para pagar a taxa. O prazo de pagamento era de 1 mês. Como Vatu não fazia ideia de quanto valia 1 moeda de prata em ienes, perguntou o que poderia fazer para ganhar dinheiro. O homem explicou que os coelhos com chifres valiam pelo menos 5 cobres cada e que, trazendo uns 20, ele teria o equivalente a 1 prata. Vatu ficou na dúvida se conseguiria capturar 20 coelhos, mas não queria ser expulso da cidade, então aceitou. O homem pediu que ele colocasse a mão no cristal e, em seguida, entregou-lhe um cartão de aventureiro de nível F e explicou que, dos níveis F a SSS,
quanto mais solicitações ele concluísse, mais subiria. Perguntou também se ele queria ocultar alguma informação no cartão e explicou que bastava pensar no que queria esconder durante a gravação. Vatu decidiu ocultar seu sobrenome e suas habilidades únicas. O velho lembrou de não esquecer de entregar os coelhos com chifres e lhe deu um livreto para estudo. Em seguida, comprou os 2 coelhos. Os coelhos estavam por 7 cobres cada, e o atendente da guilda lhe falou sobre um lugar barato para ficar, que custava 10 cobres por noite. Era apertado como sardinhas, mas ele ficou feliz por ter um lugar onde dormir. Deitou-se no chão desconfortável e começou a ler o livreto. Ele estava quase dormindo, então decidiu imaginar que a bela recepcionista estava explicando tudo para ele. Primeiro, a guilda não era associada a nenhum país. A guilda não participava de guerras, no entanto, cada aventureiro podia aceitar pedidos para participar de uma guerra individualmente. Um aventureiro podia aceitar missões com até um nível de dificuldade acima de sua patente. Para aventureiros de patente C ou superior, pedidos obrigatórios podiam ser emitidos em caso de emergência. Também era possível ser indicado para certas missões. Além disso, se o aventureiro não aceitasse nenhuma missão por um certo período, seu cartão da guilda expiraria. Vaterou entendia bem como a guilda funcionava, mas não tinha certeza se sua habilidade seria realmente útil. Ele dormiu pensando nessas coisas e acordou ao meio-dia. Ele cumprimentou a dona da casa e foi lavar o rosto. O banheiro tinha um vaso sanitário no estilo japonês, do qual ele não gostou. Também queria uma toalha e uma escova de dentes. Comprou pão e um espeto de coelho por 3 moedas de cobre para o café da manhã e começou a andar pela cidade. Havia muitas pessoas diferentes, como elfos, anões e homens-fera. Ele procurou um lugar onde pudesse ficar sozinho e então invocou um navio. Tentou entender como aqueles coelhos haviam sido derrotados, afinal, ele não tinha dinheiro para depender apenas dessa habilidade. Percebeu então um homem fugindo de uma horda de coelhos com chifres. Vaterou entrou imediatamente no navio e, surpreendentemente, os coelhos caíram mortos antes de chegarem até ele. Percebeu que estavam sendo repelidos. Verificou seu status, e nas características do navio, estava escrito que ele era inafundável e indestrutível. Também dizia que nada poderia embarcar sem a permissão do capitão. Ele ficou muito feliz por possuir uma habilidade tão trapaceira. Os coelhos estavam no chão, tentando subir no barco, então ele se perguntou se conseguiria derrotá-los diretamente. Desferiu um golpe em um deles e conseguiu derrotá-lo com sucesso. Depois de caçar todos, levou alguns para vender. Caçou ainda mais, mas não pôde carregar tudo porque não tinha uma sacola grande. Conseguiu 70 moedas de cobre por 10 coelhos. Ficou muito feliz por ter ganhado dinheiro e por poder ficar novamente na estalagem. Dessa vez, conseguiu até um canto só para ele. Verificou o quadro de avisos sobre restrições e, aparentemente, nada podia embarcar sem a permissão do capitão. E, se a permissão fosse revogada, qualquer pessoa ou objeto seria jogado ao mar. Se alguém tentasse matar ou atacar a bordo, também seria lançado ao mar. Estar completamente seguro no barco era incrível. Se tivesse dinheiro, poderia invocar navios ainda melhores. Verificou os outros navios disponíveis e gostou da lancha. Havia até um transatlântico de luxo na loja. Ficou curioso para saber que tipo de navio era aquele, mas achou que jamais poderia comprá-lo em toda a sua vida. Agora que pensava nisso, se questionava quem havia lhe dado a habilidade de invocar navios na primeira mensagem. Ele decidiu se dedicar ao máximo no dia seguinte e caçar ainda mais coelhos. Assim, sua vida em um mundo diferente começou. No seu 5º dia nesse novo mundo, Vaterou acordou e foi caçar coelhos novamente. Graças à sua habilidade de trapaça, conseguiu caçar sem se ferir. Mas o barco atual era um pouco desconfortável, então ele decidiu juntar dinheiro suficiente para comprar um bote inflável. Quando foi vender os coelhos que caçara naquele dia, o homem da loja disse que agora conseguia processar melhor 25 coelhos com chifres e ofereceu 8 moedas de cobre por unidade, o que dava 2 moedas de prata no total. Vaterou aceitou imediatamente e quis comprar o bote inflável, mas se lembrou de que devia uma moeda de prata à guilda. Decidiu pagar a dívida primeiro.
Quando chegou à guilda, havia uma atendente diferente e muito bonita. Ela pediu primeiro o cartão da guilda. Vaterou ficou animado por poder conversar com ela. Ele entregou o cartão e a moeda de prata. Ela disse que havia removido a dívida do cartão e pediu para ele confirmar. Vaterou ficou surpreso ao ver que haviam escrito coisas como dívida no cartão. A garota ficou confusa, pois isso deveria ter sido explicado a ele no momento do cadastro. Ele disse que apenas lhe deram um livreto e pediram que o lesse. Ela pareceu irritada com o velho do balcão. A moça se desculpou e disse que explicaria tudo agora. Era a hora de Vaterou deixar sua imaginação correr solta. Ela já era linda normalmente, mas ele a imaginou como se estivessem em um encontro à beira-mar, de biquíni. Ela explicou que o cartão da guilda que ele tinha antes tinha profundidades, mas que também podia ser usado para depositar dinheiro. Ele podia fazer depósitos e saques tanto na guilda dos aventureiros quanto na guilda dos mercadores. Ela sugeriu que ele deixasse grandes quantias guardadas na guilda, porque muitas pessoas carregavam consigo apenas o que iriam gastar. A garota percebeu que ele estava. Ele não a estava ouvindo. Estava um pouco distraído por causa da beleza dela. A garota então percebeu que ele ainda não havia aceitado nenhuma missão. Ele disse que estava caçando coelhos, então poderia aceitar qualquer uma. Ela o informou que, se ele não cumprisse uma solicitação por mês, seu cartão expiraria, e que havia algumas missões para fornecer coelhos com chifres. Vaterou agradeceu e, antes de partir, a garota afirmou que às vezes havia goblins e lobos fora da cidade, então recomendou a quantidade mínima de equipamentos por precaução. Vaterou agradeceu novamente e foi à biblioteca para aprender mais sobre aquele mundo. Ele encontrou um guia do reino de Latina e começou a ler. No centro do reino ficava a capital real, e havia condes nas regiões norte, sul, leste e oeste, cada um governando sua própria cidade. O conde do oeste vivia em uma cidade que parecia ser a principal da região ocidental. As cidades do sul ficavam de frente para o mar e eram conectadas à capital real por um grande rio. Ele queria ir para as cidades do sul, pois poderia usar sua habilidade de invocar barcos. As raças que viviam nesse mundo eram todas comuns em histórias de fantasia, anões, elfos e homens-fera, como aquela garota com orelhas de raposa. Ele encontrou um livro chamado Introdução à Magia Cotidiana e decidiu dar uma olhada nele na próxima visita, porque também precisava fazer compras. O dia seguinte chegou e ele comprou o kit de aventureiro. Era a primeira vez que tentaria realizar um pedido. Verificou as solicitações de nível F, como casamento, ajuda com mudanças e encontrar um gato perdido. A recepcionista disse que ele também podia aceitar pedidos de nível I, então ele os examinou. Havia muitos pedidos relacionados a goblins, o que era demais para ele no momento. Finalmente encontrou um pedido para fornecer 8 coelhos com chifres em boas condições, com recompensa de 80 moedas de cobre. Ele foi até a recepcionista, e a garota com orelhas de raposa estava lá. Vaterou se aproximou dela e a cumprimentou com um sorriso no rosto. Ela comentou que ele parecia um aventureiro de verdade agora. Vatou agradeceu e entregou o pedido que queria aceitar. Ela registrou a solicitação e lhe desejou boa sorte. Vaterou ficou maravilhado com a gentileza dela e se sentiu animado com seu primeiro pedido. Ele caçou 10 coelhos com chifres. O pedido exigia 8, então já era o suficiente, mas decidiu caçar mais um pouco. Enquanto esperava pelo 11º coelho, um goblin apareceu. Ele entrou em pânico, mas o goblin não conseguiu alcançá-lo graças à proibição de embarque. Mesmo assim, Vaterou ficou assustado por causa da proximidade. Ele se preocupou com a resistência da barreira, mas o goblin percebeu algo e simplesmente foi embora. No momento em que o goblin partiu, Vatu deixou o navio e começou a caminhar de volta para a cidade. No caminho, percebeu que não estava carregando os coelhos. O pior era que ele os havia deixado no navio antes de sair. Entrou em pânico, sem saber o que fazer, pois não fazia ideia para onde o barco teria ido. Além disso, não poderia caçar novos coelhos por causa do goblin. Ele se lembrou do que a recepcionista havia dito e voltou à floresta. Finalmente, chamou o navio, se lá estavam os coelhos que havia caçado, guardados dentro dele.
Ele abraçou os coelhos e os levou para a guilda dos aventureiros. A garota com orelhas de raposa examinou os animais e constatou que estavam todos em excelente estado. Foi sua primeira missão concluída, então ela o parabenizou. A mulher ao lado dela e o homem do balcão também o parabenizaram, e ele ficou feliz por ter se esforçado tanto. Agora sabia que coelhos com chifres, quando solicitados, valiam mais. E quando voltou ao navio, percebeu que seus pertences permaneciam intactos. De agora em diante, não precisaria carregar nada, e o barco provavelmente teria ainda mais utilidades. Nos dias seguintes, ele aceitou todas as missões que podia e conseguiu juntar 2 moedas de prata e 40 moedas de cobre. Agora, finalmente, podia comprar o bote inflável. Abriu a tela de compra do navio e inseriu as moedas. Com isso, o bote inflável apareceu diante dele. Era tão grande que ele podia até colocar várias coisas lá dentro, como um cobertor e uma mesa para descansar. Enquanto desfrutava de seu novo barco, um homem o observava através de um cristal e decidiu agir. Prólogo do próximo capítulo. No capítulo seguinte, Vattû visita um médico. Já fazia um mês desde que chegara àquele mundo, e ele foi à clínica. O motivo era que, quando criança, nunca conseguirá aprender magia da vida, possivelmente por ser de outro mundo, embora ele, claro, não mencionasse essa parte. Ao consultar a guilda, recomendaram que ele fosse examinado. A médica disse que faria circular um pouco de magia pelo corpo dele por cerca de 5 minutos, para ver se ele conseguiria usá-la. O procedimento custava 10 moedas de cobre. Magia existia naquele mundo e, entre seus vários tipos, a magia do dia a dia era simples e quase todas as pessoas podiam utilizá-la. Aparentemente, ele poderia fazer coisas como criar faíscas, liberar uma pequena quantidade de água ou gerar vento. Em seu cartão de status, estava registrado que ele também possuía energia mágica, então deveria ser capaz de utilizá-la. A médica injetou a magia em seu corpo, segurando sua mão, e perguntou se ele sentia a magia fluir através dele. Segurar as mãos de uma bela médica o deixou um pouco, então ele estava nervoso. Ele sentiu um poder quente emanando da mão dela e percorrendo seu corpo. Disse a ela que havia uma magia densa misturada à magia dela. A médica perguntou se ele tinha um pouco de poder mágico, e ele respondeu que seu atributo de magia era 18, perguntando se ela poderia usar magia da vida com essa quantidade. A médica disse que a magia da vida poderia ser usada bem o suficiente. A próxima etapa era se concentrar em reunir magia na ponta dos dedos. Ele tentou se concentrar e reuni-la ali. Mas, como não sabia exatamente o que fazer, a médica o instruiu, mandando que ele se deitasse de costas. Ela fez com que desenhasse um círculo e, então, uma chama irrompeu da ponta de seu dedo. A médica mencionou que seria uma boa ideia praticar. Ele a agradeceu, e ela o informou que havia uma igreja ali perto e que, se ele orasse a Deus, poderia melhorar rapidamente. Ele saiu, olhou para a igreja e se perguntou que tipo de Deus existia naquele mundo. Pensou também na pessoa que lhe transmitirá a mensagem e as habilidades no início. Decidiu orar na próxima vez, pois estava atrasado com o trabalho. Ele foi até a guilda dos aventureiros e olhou o quadro de pedidos. Havia até 5 pedidos de entrega de coelhos com chifres, cada um solicitando de 8 a 10 animais. Então, pensou que poderia atender a cerca de 2 pedidos com bastante tempo de sobra. Ele pegou 2 e foi até a recepcionista. Comentou que o número de pedidos de coelhos com chifres estava aumentando, e a mulher respondeu que mais restaurantes estavam comprando esses coelhos ultimamente, graças às suas entregas constantes de exemplares de alta qualidade. Enquanto conversavam, uma mulher falava com um homem, perguntando se poderia receber os coelhos com chifres naquele dia. O homem respondeu que acabará de fazer um pedido, mas que outros restaurantes também estavam procurando coelhos de boa qualidade. Ele queria vender o coelho com chifres assado do qual tanto se orgulhava. Os coelhos assados pareciam despertar o interesse de Vatterou, que perguntou ao homem se ele era cozinheiro. Ele explicou que vinha vendendo coelhos com chifres para a guilda ultimamente, se quisessem, poderia oferecer-se para caçá-los. Eles ficaram muito felizes ao ouvir isso. Vatterou pediu algo em troca e seguiu para a floresta caçar alguns coelhos. Ele se dedicou a fazer o seu melhor,
pois havia muitas pessoas interessadas nos coelhos com chifres. Chamou seu navio, que tinha um mirante. Há algum tempo, ele havia pedido a um carpinteiro que construísse esse mirante e, agora, podia caçar enquanto relaxava. Só faltava comprar um fogão e tomar um chá. A colheita daquele dia foi de 55 coelhos com chifres, um novo recorde. No final, ele conseguiu completar todos os 5 pedidos, ganhando 5 moedas de prata e 36 moedas de cobre. Depois do trabalho, ele foi até o local onde o homem e a mulher estavam preparando coelhos assados. A mulher o esperava e agradeceu pelo coelho daquele dia. Pediu que ele se sentasse enquanto preparava tudo. Vaterou nunca havia ido a um restaurante desde que nascera e estava ansioso por uma boa refeição. Olhou ao redor e viu pessoas com aparência de aventureiros. O garçom trouxe seu prato, que parecia delicioso. A pele estava crocante e o cheiro de ervas era de dar água na boca. Como esperado, o sabor estava incrível. O cozinheiro perguntou o que ele estava achando, e Vaterou disse que estava muito gostoso e impressionado com o fato de os coelhos que caçara terem se transformado em um prato tão esplêndido.